Eita, eita, que agora aí eu fico nervosa. Pra você, ouvinte do Fala Messina, que sempre quis ver minha cara e eu sempre me neguei isso acontecer, olha aí, a gente tá voltando já em formato novo, casa nova, até outra cidade. Não estou em Sorocaba. Gente, continuo morando em Sorocaba, mas não tô em Sorocaba agora. E já tô entrando em desespero, mas vamos pra vinheta. Alô, aqui é a Bruna Messina, você tá vendo a minha cara, essa sou eu. E hoje é o primeiro episódio após uma secura de 2 anos sem a gente conversar. E eu confesso pra vocês que eu tô numa situação um pouco esquisita, porque eu tô aqui numa sala com mais 3 pessoas e eu não tô olhando pra nenhuma dessas pessoas, eu tô olhando pra você que tá aqui comigo me assistindo. E hoje a gente vai falar sobre recomeço. Nossa, que brega, né? Porque eu vou falar de recomeço quando eu vou recomeçar o podcast. Mas eu fiquei pensando quando eu decidi realmente que a gente ia voltar com o podcast, que eu queria muito voltar, era alguma coisa que estava me fazendo muita falta, no sentido de que quantos recomeços são necessários para a gente viver a nossa vida? Quantos recomeços são necessários e quantos recomeços são possíveis? Toda essa minha maluquice começou quando eu estava assistindo um videocast também, e eu não sei o nome, porque era só um recorte rápido com 3 mulheres, era americano, e uma delas falava assim: "É muito difícil, depois de uma certa idade, você ter coragem de recomeçar", porque principalmente para as mulheres, vamos dizer assim, né, que aí você envolve filhos, envolve família, envolve também um certo preconceito do mercado de trabalho, com quantos anos uma mulher tem segurança para recomeçar a vida dela, para mudar completamente os planos. E eu não tenho essa resposta, não é essa a resposta. Mas o que eu percebi quando eu vi esse recorte muito rápido é que eu já tinha tido muitos recomeços na minha vida e que eu tô rodeada de pessoas que tiveram muitos recomeços. Então, talvez isso não seja uma exclusividade ou uma raridade. Eu creio que recomeçar seja parte da nossa história como um todo para a gente continuar vivo. Se a gente pensar a natureza de forma geral, as coisas são cíclicas. A gente não fica o tempo todo no verão, a gente não fica o tempo todo no inverno, não é o dia inteiro com sol ou um dia completo, 24 horas na escuridão, pelo menos aonde a gente está. E até nos países onde isso acontece, é cíclico, de 6 em 6 meses fica sol e fica escuro e as coisas vão se renovando, as estações vão acontecendo. Então, para uma vida saudável, eu acredito que a gente tem que viver esses ciclos. Mas, recomeçar é muito difícil. Eu vou usar um exemplo prático da vida, que é quando a gente toma uma rotina de exercício e a gente consegue engajar na academia. Aí você fica umas 2 semanas, 3, sem conseguir levantar os braços, sem conseguir sentar direito, andando meio torto, porque tudo dói, mas aí depois de um tempo a dor passa. E aí a dor passa, você se acostuma e tudo mais, acontece um fato que te afasta ali daquela rotina que já fazia parte da tua vida, e em um dado momento você se liga que você precisa voltar à sua rotina de exercícios. E o recomeço dessa rotina é muito puxado. Não só pela dor que você vai sentir tudo de novo, mas para a gente conseguir encaixar de novo aquela disciplina dentro da rotina que a gente está hoje. E é um recomeço, são pequenos recomeços. Hoje eu não estou vivendo um recomeço pequeno, eu estou mudando de área de trabalho de novo. Para quem não sabe, para quem não acompanha, não viu e não tem conhecimento de que o Fala Medicina do Antigo Testamento já existiu, e esse é o Fala Medicina do Novo Testamento, a minha primeira formação é em gastronomia, então eu sou cozinheira de formação. E eu trabalhei por 11 ou 12 anos na área de restaurante, não, a maior parte do tempo não em cozinha, mas eu gostava daquilo, eu gostava daquele mundo, era um mundo gostoso, era uma coisa que eu sabia fazer, eu acho que eu sabia fazer bem,
E em um dado momento eu precisei recomeçar. Eu saí desse universo e fui para o universo da teologia. E trabalhei na igreja. Os últimos 8 anos eu tenho dedicado única e exclusivamente a trabalhar na igreja, a trabalhar para o ministério. Para quem não sabe também, eu atualmente estou como pastora auxiliar numa igreja e tenho essa formação teológica. Então, eu vivo o mundo da teologia e o mundo eclesiológico há 8 anos exclusivamente nisso, né? E não foi um recomeço fácil. Eu estava completamente bem, tranquila e super acomodada no meu trabalho no restaurante e de repente eu me vi sem salário, sem um emprego formal, vamos dizer assim, sem muitas certezas, trabalhando numa cidade que eu não conhecia, ainda morando na minha antiga cidade, e aquilo foi muito assustador. E eu não imaginei que ia durar tanto tempo. Aliás, eu não imaginei nem que eu iria me mudar de cidade. E quando a gente recomeça, a gente não tem realmente noção do que vai acontecer. A gente pode até sonhar, pode planejar e tudo mais, mas esses fatores no meio da coisa, assim como a gente para de treinar por conta de talvez você pegou uma gripe muito forte, você não pode controlar se você vai pegar gripe ou não. Mas aí você pegou uma gripe muito forte, você ficou 2 semanas sem ir pra academia. Putz, aquilo é o suficiente, pelo menos pra mim, é o suficiente pra quebrar completamente a minha rotina e eu imaginar que como eu vou encontrar uma desculpa melhor do que ficar em casa, melhor do que estou cansada. Voltando, eu mudei de cidade, mudei de casa. Eu fui sozinha para Sorocaba, mesmo estando casada. O Gustavo ficou em Barueri, eu fui. A gente, né, teve aí 6 meses morando separado, que foi uma loucura. Então foi um recomeço muito drástico, isso há 5 anos atrás. E de repente eu estou deixando também essa vida para uma vida que eu não sei necessariamente como é que ela vai ser. Mas ela começa com esse primeiro passo, eu voltando a falar com vocês, eu recomeçando. E, sem brincadeira, aqui atrás dessa câmera tem 2 testemunhas, pelo menos, que tem exatamente 1 ano que eu falo sobre eu vou recomeçar, não, eu vou voltar, não, eu vou recomeçar, eu vou tirar força de não sei onde. E não é assim que a coisa funciona. Dá medo, dá muito medo, porque o que eu tô confortável agora e que eu sei fazer e que eu já sei que hora que começa, que hora que termina, onde dói, onde não dói, onde é confortável, onde eu consigo me esconder, agora eu vou começar tudo de novo. Mas eu vou começar tudo de novo mais velha, mais cansada, mais atarefada. Mas ao mesmo tempo eu vou começar tudo de novo mais é, provada, mais conhecedora de coisas e conhecedora de mim mesma. Então é muito bom recomeçar. É muito bom ter essa oportunidade e perceber que esse não é um medo exclusivamente meu. É um medo da maioria das mulheres que eu conheço e que já passaram dos 30 anos ou já passaram dos 40 anos e que tem esse medo, tem esse receio. Será que eu vou me reenquadrar? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que é possível ter sucesso, ser bem-sucedida, ser feliz naquilo que eu faço, fazendo uma coisa nova? Nova. Eu vou dar um exemplo sem nomes de uma conhecida minha, amiga bem querida, que ela por anos lecionou. Ela foi professora dentro de sala de aula mesmo, assim, professora hardcore, assim, de pegar ensino fundamental, garantindo a sua vaga no céu ali, né? Aturando crianças e adolescentes e pré-adolescentes, assim, tudo junto, todos os dias, sem ser mãe deles. E aí, ela um dia me falou que ela ia começar a fazer um curso, eu vou dizer, na área da saúde e bem-estar, ok? Para não dizer exatamente quem é. Mas eu achei aquilo tão fantástico, porque não tinha nada a ver com o que ela tinha feito a vida inteira. Ela era professora de uma disciplina específica, inclusive, tá? Não é aquela professora que é de professora geral, não, é uma professora de uma matéria específica. Ela fez isso por mais de uma década e, de repente, ela falou assim, cara, eu não quero mais isso. Tem marido, tem filhos, tem uma casa para cuidar, uma, né, galera, hoje em dia eu não sei quantas famílias que conseguem só um, né, em casa trabalhar, todo mundo trabalha para todo mundo comer.
E ela falou, cara, eu vou começar esse curso, vou começar a fazer e vou mudar de área. E de repente, quando eu vi, ela já tinha pedido as contas do trabalho, ela já tinha saído da escola, ela já tinha comprado material, já estava atendendo algumas pessoas no começo. E eu achei aquilo genial. Eu achei aquilo corajoso. E numa outra situação, nesse caso não foi uma mulher, foi um homem que eu não conheço pessoalmente, mas que eu quero muito trazer aqui no podcast. Mas como eu ainda não o convidei, eu não vou citar também o nome dele, mas ele é mais velho que eu. E ele tá se formando na faculdade esse ano aos 40 anos. E ele tá fazendo um curso que ele foi uma das minhas inspirações, porque teve várias outras pessoas, mas ele foi uma das minhas inspirações para também voltar a estudar. Olha, eu vou ter um outro recomeço, eu vou voltar a estudar, né? Não satisfeita com as 2 faculdades, a pessoa quer fazer a terceira, entendeu? Por quê? Porque eu tô com tempo. Só que não. E e esse cara me inspirou, porque, eu falei com ele, eu chamei ele no particular para conversar, né, pelo Instagram, e a gente não se conhece pessoalmente. E eu falei: "Cara, achei fenomenal, não sabia que você estava fazendo esse curso e tal". Eu acompanho ele há uns 3 anos, e ele falou: "Ah, então, quando a gente conversou foi ano passado, ele: "Ah, ano que vem eu me formo, tal, e eu vou estar fazendo 40 anos". E eu falei: "Nossa, que fantástico, que fantástico". Aí eu perguntei para ele quais foram as dificuldades no início, né, e ele disse que a dificuldade era lidar com as pessoas muito mais jovens e irresponsáveis da turma, porque ele não, ele queria chegar na faculdade, queria estudar, né, você chega depois do trabalho, depois de cuidar de criança, depois de cuidar da casa, depois de fazer todo aquele sistema que é, né, a vida do adulto, e aí você ainda vai sair de casa para ir para a faculdade, o que você quer? Conteúdo. Você quer sair de lá, você quer ter um propósito, você não tem mais 18 anos e quer, sei lá, "Ai, vamos cabular hoje pra". Não vou falar o que as pessoas faziam na minha época com 18 anos. Eu não sei se menores de idade, pessoas da faculdade estão me ouvindo. Mas ele falou assim: "Foi fantástico começar a minha faculdade depois de uma certa vivência na vida, né". Principalmente porque ele fez psicologia. E aí, uma segunda pessoa, que no caso é o marido dele, falou assim, que é psicólogo, falou assim: "Cara, você vai brilhar muito mais que eu na minha carreira, mesmo tendo começado depois, porque você vai começar a clinicar, vai começar a atender com bagagem de vida, né, com um pouco mais de tutano, com o couro um pouquinho mais grosso". E aí eu olhei e falei assim: "Bruno, por que que você tá com medo de recomeçar? Por que que você tá com medo de ir aprender uma coisa nova, de, voltar para o seu podcast, de voltar a escrever?" Não sei, porque a gente tem medo. E aí eu fiz essa pergunta várias vezes pra mim de quantos recomeços eu sou feita até hoje. E talvez vão ter muitos outros recomeços lá pra frente, e talvez você tenha muitos recomeços e você nem parou pra pensar em quantas vezes você já começou de novo e se arriscou ou não, talvez você esteja infeliz, precisando de um recomeço, mas o medo tá te segurando, eu vou falar, ele segura mesmo. Tem que ter um puxão, um negócio. Principalmente tem que ter gente que te ama de verdade pra falar assim: "Para de ser trouxa e vai fazer o que você sabe fazer". E graças a Deus eu tô rodeada dessas pessoas me dizendo: "Para de ser besta, se der errado, tudo bem, a gente recomeça de outro jeito, não vai ser pior do que ficar no desconforto do hoje, né". Esse é um recomeço de vários outros que eu já tive e que pode ser que a gente tenha mais, mas que eu tô muito feliz com a volta do programa. Eu espero que vocês engajem esse negócio. Eu tive que ser convencida, eu estou olhando aqui para o lado, eu tive que ser convencida a falar olhando para a câmera, porque eu estava acostumada a olhar para uma parede, tá bom? Bem quietinha, fechada num quadradinho, mas a gente tá começando do zero aqui, vamos dizer assim, mas contando que o zero não é o primeiro número, porque tem muita coisa vindo atrás que já aconteceu. Mudando de estúdio, estamos no R12, como é que eu chamo? É produtora R12? É, R12 Studios, ó, no plural, entendeu? Significa que vai ter mais de um em algum momento. Olha só que chique, vocês estão vendo? Claro que toda a minha gratidão a Repente, minha querida Repente, que, gente, ela foi com Deus, tá bom? Mas a gente foi feliz. E eu quero trazer o Binho também aqui pra gente conversar. Tem muita coisa boa. Divulguem o Fala Messina que ele voltou. Divulga. Porque vocês passaram os últimos 2 anos me torrando
falando pro podcast voltar. Então, vai lá na minha última publicação, fala do que vocês querem falar. Esse vai ser, por enquanto, o nosso canal de comunicação, lá no Instagram mesmo. Ele vai ficar exclusivo só pra gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso recomeço e quantos recomeços mais a gente precisa ter. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!